Olá, seja bem-vindo então à segunda parte do nosso 10º episódio do podcast Mulheres em Roda. Então eu vou continuar lendo aqui o conto do capítulo 9. No capítulo 9 está falando aqui sobre a volta ao lar, o retorno ao próprio self. E o conto que a gente está lendo é Pele de Foca, Pele da Alma. Vou terminar de ler o conto para a gente poder discutir sobre o que tudo isso quer dizer. Ele tem de voltar, meu pai, ele não pode ficar aqui. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco. Ela chorou e junto eles choraram. E assim passaram-se alguns dias e noites, exatamente 7, período durante o qual voltou o brilho aos cabelos e aos olhos da mulher foca. Ela adquiriu uma bela cor escura, sua visão se recuperou, seu corpo voltou às formas arredondadas e ela nadava com agilidade. Chegou, porém, a hora de devolver o menino à terra. Nessa noite, o avô foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança entre eles. Vieram subindo de volta ao mundo da superfície. Ali, eles depositaram ouro delicadamente no litoral pedregoso ao luar. Estou sempre com você, afiançou-lhe sua mãe. Basta que você toque algum objeto que eu toquei, minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca, minhas esculturas de pedra de focas e lontras, e eu soprarei nos seus pulmões um fôlego especial para que você cante suas canções. A velha foca prateada e sua filha beijaram o menino muitas vezes. Afinal, elas se afastaram, saíram nadando o mar adentro e com um último olhar para o menino, desapareceram debaixo d'água. E Ouruk, como ainda não era a hora, ficou. Com o passar do tempo, ele cresceu e se tornou um famoso tocador de tambor, cantor e inventor de histórias. Dizia-se que tudo isso decorria do fato de ele, quando menino, ter sobrevivido a ser carregado para o mar pelos enormes espíritos das focas. Agora, nas névoas cinzentas das manhãs, ele às vezes ainda pode ser visto com o seu caiaque atracado, ajoelhado numa certa rocha no mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea que frequentemente se aproxima da orla. Ela é conhecida como Tangkak, a brilhante, a sagrada, e dizem que apesar de ser foca, seus olhos são capazes de retratar as expressões, aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas. Então esse foi o conto que nós vemos aqui, onde a gente vai entender, de acordo com o que a Clarissa sempre coloca pra gente, todos os personagens desse conto como um aspecto da nossa psique feminina. Então vamos começar aqui, eu vou trazer para vocês o que eu anotei, pra gente entender juntas o que tudo isso quer dizer. É interessante porque nesse conto são vários os elementos. E começando da perda da pele, a gente percebe que a pele, como um aspecto de comparação, é como algo que define a mulher, onde ela se sente como dona de si mesma. E mesmo que a mulher precise se dedicar à família ou ao trabalho, ela sempre põe ali em algum determinado momento a sua pele de foca, onde ela restaura suas reservas psíquicas para que ela possa se relacionar consigo e com os seus projetos, a sua vida criativa, a sua identidade, a sua alma. Mas o que acontece muitas vezes, que já aconteceu comigo e já deve também ter acontecido com vocês? A gente perde a nossa pele da alma muitas vezes porque nós ficamos muito envolvidas com o ego, nos tornamos muito exigentes, perfeccionistas, ou acabamos achando no mundo um materialismo em excesso, uma ambição cega, uma insatisfação muito grande consigo mesma, com a família, com o mundo. E muitas vezes a gente se sente assim e não fazemos nada e nem dizemos nada a respeito disso. Ficamos fingindo ser uma fonte ilimitada de recurso para os outros, não fazendo nada por nós mesmos. Então esse é um conto que mostra que devemos estar atentos ao nosso redor.
ao que acontece à nossa volta, para saber se estamos exatamente fazendo e dizendo alguma coisa a respeito daquilo que a gente sente no nosso íntimo. Porque não estar atento às condições ao nosso redor vai diminuir a nossa força e a nossa determinação para superar pessoas e situações que são venenosas. Quantas de nós mulheres ficamos presas no arquétipo de ter que cuidar de tudo e de todos da maneira perfeita? Quantas vezes a gente vê isso como sendo uma coisa muito boa, como se isso provasse o nosso valor de quem verdadeiramente temos que ser, dando conta de tudo e de todos. E nisso, o importante é dar conta dos outros e dar conta de nós mesmas, das nossas necessidades. Alimentar a nossa mulher selvagem passa a ser algo que cada vez mais fazemos menos quando nos encontramos nesse caminho. E é aí que acontece a apropriação indevida de tempos e de recursos de uma mulher, fazendo com que ela se dedique para o mundo e não para si mesma. O que acontece é que existe um alto custo, tanto quando a gente se dedica para uma situação ruim, até mesmo para um amor certo. A gente dedica para os nossos filhos, para o nosso marido, mesmo ele sendo um bom marido, mesmo sendo os nossos filhos, a gente, enquanto mulher, dedica nosso tempo, nossa energia, nossa observação, nossa atenção, até mesmo aquilo que a gente fica indecisas em fazer, as sugestões, as instruções, os ensinamentos. E isso pode tirar a própria vitalidade da nossa pele, da nossa identidade, se a gente não fizer a nossa viagem de volta ao nosso lar, para a gente repor as nossas energias, as nossas ideias e termos mais ânimo. Ou seja, quando uma mulher fica muito tempo longe do seu lar, porque passou muito tempo nos excessos, tanto de atender os outros, ou mesmo no próprio excesso de não ouvir a si mesma, acontece que a gente perde a nossa proteção. O nosso sistema de alerta fica prejudicado. Nós perdemos a nossa visão instintiva acerca do nosso próprio ego, que nesse conto é o homem solitário. Então, o ego é como um homem solitário que tem esse mau hábito de precisar de fatos observáveis e limitar a imaginação. E como é que funciona isso? A gente precisa do ego para viver e entender um mundo objetivo. Só que viver somente num mundo objetivo, atendendo aos outros, sem dar acesso à alma, é o que nos destrói, que torna a nossa vida opaca. Quando essa mulher foca e esse homem decidem ali, a mulher foca decide seguir o homem, e aí eles têm um filho, né? Essa criança que a gente chama de criança espiritual, é como se fosse um mediador, né? Sendo a mulher foca a nossa alma, a nossa verdadeira essência, e o homem solitário, o nosso ego, a criança é o mediador, é o fruto do resultado que deve acontecer entre o relacionamento da nossa alma com o nosso ego. É o que vai conseguir traduzir o que a alma quer para o ego e que vai traduzir para a alma aquilo que o ego está mostrando como necessário para essa mulher crescer. Então, o que acontece muitas vezes? As mulheres acabam se definhando porque elas vivem reprimidas, elas não conseguem mais trazer nenhum tipo de comunicação entre a alma e o ego, relegando os próprios instintos naturais. E aí isso se chama muitas vezes até de estresse. É quando a mulher passa a esquecer de si e viver em função do outro. E quando isso tem solução? Quando a criança espiritual é capaz de ouvir o chamado da mais velha. A mais velha é aquela mulher selvagem, a que nunca morre, a voz que vem mais antiga do que todas as outras vozes, aquela que é impossível dizer não. E é muito interessante no significado da criança, porque a criança ela simplesmente acorda e vai.
Ela não teme não saber. E olha como é poderoso dizer isso. Quantas vezes será que a gente precisa se dizer: não tema não saber, não tema não ter todas as respostas? Porque nada realça a luz, a maravilha e o tesouro melhor do que a própria treva. É no escuro que a gente enxerga aquilo que a gente precisa enxergar, porque fica evidente aquilo que está brilhando. E nessa jornada de voltar ao nosso lar, muitas vezes o que acontece não é nem o medo de seguir a voz que grita lá dentro. Muitas vezes o que é mais difícil é a própria despedida e a partida. Essa parte acaba assustando as mulheres e causando uma demora excessiva. Quando nós nos demoramos demais e experimentamos as aflições por estar além do tempo necessário, é a hora que a nossa vida começa a se tornar opaca. Nós perdemos as nossas ideias, o nosso relacionamento com a alma se fragiliza, nós nos culpamos até mesmo pelo aquilo que queremos sentir. No livro ela fala um termo que eu achei muito interessante, é amamentar uma ninhada morta, ou seja, esgotar a própria vida num casamento, num emprego ou numa iniciativa que não compensa. E aí, o que aquela alma mais deseja, né? Ser alimentada. O erro está muitas vezes em achar que quando a gente vai embora, as pessoas não vão sobreviver. É como se a gente precisasse ficar lá para que as pessoas possam viver. E aí a gente acha que o nosso emprego não sobrevive sem a gente, os nossos filhos não sobrevivem sem a gente, o nosso casamento não sobrevive sem a gente. E a gente se sacrifica por tudo e pelas necessidades dos outros. E ainda mais quando a gente é mãe e a gente acha que tem que sustentar determinadas situações pelos filhos, na verdade a gente está ensinando aos filhos a abrir mão de si pelos outros, que é exatamente isso que a gente está fazendo. Ou seja, é muito importante para a gente, mulher, entender a nossa necessidade de voltar por nós mesmos e não para justificar de modo que os outros entendam aquilo que a gente precisa fazer. Esse é um movimento onde a gente tem que estar muito firme, muito determinada, muito persistente, porque a gente vai investir nosso tempo para voltar para o nosso lar. É algo sublime que está presente nas pequenas coisas, não é uma jornada distante. O voltar ao lar, muitas vezes, está no silêncio. O voltar ao lar está na música, na arte, na floresta, no mar, no nascer do sol. Lugares e situações onde a gente pode viver a nossa imaginação em paz, despreocupadas, sem ficar preocupada com a exigência dos outros, a liberdade de estar afastada da tagarelice constante do mundo. Então, nesse conto, a gente vê a importância da gente planejar um espaço para o nosso lar espiritual em nossas vidas e arrumar tempo para isso. Dar valor a isso como sendo absolutamente necessário. E ter esses momentos, não só de um retiro, algo que a gente possa se retirar fisicamente, uns 15, 20 dias e só voltar quando estiver muito bem. É ter retiros por nós diariamente, é encontrar na nossa rotina momentos de solidão onde a gente possa escutar a voz da nossa alma, fazer as perguntas que devemos fazer à nossa alma para que a gente possa, no silêncio, escutar esses conselhos. Então, é a solidão para avaliar as nossas próprias vidas, o ambiente, o trabalho, a nossa vida criativa, a nossa família, os parceiros, os filhos, o pai, a mãe, a nossa sexualidade, a nossa vida espiritual e assim por diante. Muitas vezes esses momentos de retiro têm mais espaço até no período menstrual, porque é essa nossa ecologia. Nós temos que sempre nos perguntar do ponto de vista da nossa alma se estamos na trajetória certa. E com amor e com cuidado às nossas fases naturais é que nós protegemos a nossa vida para que ela não seja arrastada pelo ritmo de outras pessoas. É saber que temos um lar dentro de nós, com as nossas verdades, com a nossa identidade.
Esse foi o conto. Espero que vocês possam refletir em cima deles e trazer grandes coisas para a vida de vocês. Um beijo, até o próximo.